Capítulo 2. Uma hóspede. O que lhe direi agora é de uma natureza tão estranha que você deverá se agarrar a toda a fração de fé existente em seu coração para acreditar na veracidade de minhas palavras. Garanto que elas não são apenas verdadeiras, como também relatam algo que testemunhei com meus próprios olhos. Em uma agradável noite de verão, meu pai, como era de costume, convidou-me para uma caminhada pela bela clareira que, como já mencionei, se abre em frente ao nosso Gilós. O general Spieldorf não poderá nos visitar tão cedo quanto eu esperava. Falou enquanto caminhávamos. Algumas semanas já haviam se passado desde que a visita do general deveria ter sido realizada, e depois desse atraso esperávamos que ele chegasse no dia seguinte. Ele traria consigo a sua sobrinha, a jovem Mademoiselle Henfeldt, ainda uma desconhecida para mim, mas eu já ouvira comentários sobre ela ser uma garota deveras encantadora. Eu esperava que sua presença me trouxesse dias bastante felizes, e por isso, o adiantamento dessa visita me deixava mais frustrada do que qualquer garota podia imaginar. Receber rostos novos em casa era algo que vinha alimentando minhas expectativas sonhadoras havia semanas. E quando ele virá? Perguntei ao meu pai. Não antes do outono, não durante os 2 próximos meses, eu diria. Respondeu ele. E fico feliz, minha querida, que você não tenha chegado a conhecer a Mademoiselle Helfdelft. Mas por quê? Indaguei, ao mesmo tempo aborrecida e curiosa. Porque a pobre garota morreu. Foi sua resposta. Esqueci-me de que ainda não havia lhe contado. Você não estava comigo quando recebi a carta do general hoje, mais cedo. Eu fiquei abismada. O general Spieldorf, em uma primeira carta enviada cerca de 7 semanas antes, havia mencionado que a saúde de sua sobrinha pedia cuidados, mas ele não demonstrara o mínimo sinal de suspeita de morte. Aqui está a carta do general. Disse meu pai, entregando-a a mim. Temo que ele esteja em profunda amargura. A carta parece ter sido escrita por alguém com a mente em estado de completa dispersão. Sentamo-nos em um banco envelhecido sob um grupo de deslumbrantes tílias. O sol poente levava consigo toda a sua resplandecência melancólica para trás do amplo horizonte esverdeado pela mata, e o riacho que atravessava a lateral do nosso Gilós, passando sob a velha ponte de inclinação acentuada, serpeava rumo ao emaranhado de frondosas árvores, correndo bem próximo a nossos pés, carregando em sua corrente o brilho escarlate de um céu que já se desbotava. As palavras na carta do general Spieldorf expressavam uma notável veemência, mas em alguns pontos elas se concretizaram tanto que fui obrigada a lê-las 2 vezes. A segunda leitura foi feita em voz alta. E ainda assim, não fui capaz de deduzir nada da mensagem, exceto que a lucidez do general havia sido tomada pelo luto. A carta dizia: Perdi minha tão querida filha, a quem eu tanto amava. Durante os últimos dias em que a querida Berta sofreu com sua doença, fui incapaz de escrever-lhe. Antes de escrever, eu não tinha ideia do perigo que ela corria. Ainda por cima, enfim tomei consciência de tudo, e já era tarde demais. Ela morreu em eterna inocência e na gloriosa esperança de alcançar as bênçãos da posteridade. A culpa disso tudo recai sobre o demônio que traiu nossa tão calorosa hospitalidade. Tudo bem estar acolhendo alguém de coração bondoso, alegre e cuja companhia seria de imenso agrado para minha falecida Berta. Por Deus, que tolo eu fui! Agradeço aos céus por minha jovem ter morrido sem que descobrisse as razões de seus sofrimentos. Ela partiu sem ter nem ao menos uma vaga ideia a respeito da natureza de sua doença, ou da influência pestilenta do agente desencadeador de toda essa desgraça. Os dias que me restam serão dedicados a perseguir e a expurgar essa criatura da face da terra. Dizem-me que tenho grandes chances de atingir esse tão nobre e piedoso objetivo. Por ora, não possuo o mínimo facho de luz que me sirva como norte. Amaldiçoo meu ceticismo orgulhoso, meu tão desprezível apreço por superioridade, minhas convicções cegas, minha teimosia. Tudo isso, mas tarde demais. Não tenho condições de escrever ou falar comedidamente neste momento. Minha mente está alheia a tudo. Assim que eu recobrar alguma parcela do meu juízo, devo dar início à minha busca, a qual possivelmente me levará até Viena. Devo ir vê-lo no outono, daqui a 2 meses, ou antes, se eu conseguir sobreviver, ou se você assim desejar. Eu lhe direi, então, tudo aquilo que não ouso escrever no papel. Adeus. Ore por mim, meu bom amigo.
Assim acaba essa peculiar carta, e apesar de eu nunca ter conhecido a tão estimada Bertha Rainfield, meus olhos foram repentinamente invadidos por lágrimas. Eu fiquei aturdida e dolorosamente desapontada. O sol havia, enfim, se posto, e o crepúsculo já avançava pelo céu quando devolvi a carta do general ao meu pai. Perambulamos sobre o céu claro daquela noite de brisa suave, ponderando sobre o que poderíamos interpretar as tão bruscas e incoerentes palavras que eu acabara de ler. Não mais que 1,5 km nos separavam da estrada que passa pela frente do Chilós, e quando alcançamos, a lua já se erguia com o seu fulgor brilhante no céu. Ao chegarmos perto da ponte levadiça, avistamos a Madame Perrodon e a Mademoiselle de Fontaine, ambas sem seus gorros, pois haviam decidido aproveitar o ar fresco daquela noite e observar o esplendoroso luar. Seu falatório entusiasmado ficava mais alto à medida que nos aproximávamos. Juntamo-nos a ela para observar aquela encantadora visão. À nossa frente estendia-se a clareira pelo qual eu e meu pai havíamos acabado de caminhar. Do nosso lado esquerdo, a estreita e sinuosa estrada seguia seu rumo até abrigar-se sob o grupo de majestosas árvores, subindo de vista ao penetrar na escuridão da mata fechada. À direita, essa mesma estrada cruzava a íngreme e exótica ponte, ladeada pelas ruínas de uma antiga torre que outrora guardara aquela passagem. Do outro lado da ponte, uma elevação surgia abrupta na paisagem, repleta de árvores que escondiam algumas rochas cinzentas, cobertas de era sob suas sombras. Para além das planícies relvadas, podia-se ver uma tênue camada de neblina que deslizava no ar suavemente como fumaça, separando as paisagens como um véu translúcido. De tempos em tempos, nossos olhos captavam o ligeiro faiscar da luz da lua nas eventuais ondulações do rio. Não se podia conhecer no mundo um cenário mais delicado e encantador de se contemplar. Apesar da tragédia que acabara de ler ter impregnado no meu olhar com certa melancolia, nada seria capaz de perturbar a profunda serenidade que permeava aquele panorama tão cheio de glória e brandura. Meu pai, um grande apreciador do pitoresco, e eu permanecemos em silêncio, apenas admirando a vastidão que se alargava sob nossos pés. As duas bondosas governantas, posicionadas um pouco atrás de nós, debatiam sobre a visão que discorria com eloquente entusiasmo sobre a lua. Madame Perrodon era uma mulher corpulenta na meia-idade. Seu profundo romantismo a fazia enxergar poesia em tudo, e por isso estava sempre soltando suspiros. Mademoiselle de Fontaine, cujo sangue alemão herdado do pai a fazia se intitular como alguém experiente nos campos da psicologia, da metafísica e até do misticismo, alegava que o brilho intenso da lua era uma evidência clara de que alguma peculiar atividade espiritual estava em curso. Eram variados os efeitos que o fulgor da lua cheia causava na mente dos mortais. Ela exercia influência nos sonhos, intensificava a loucura e o nervosismo das pessoas, e também interagia de uma maneira extraordinária com a vida física. O primo da Mademoiselle, ela nos contou, trabalhava no imediato em um navio mercante quando, ao adormecer no convés com o rosto totalmente banhado pela luz do luar, acordou em desespero de um sonho em que uma velha dama arranhava sua face com as unhas, puxando-o para um dos lados. Seu rosto nunca mais recobrou a forma original. Nessa noite, começou a dizer Mademoiselle, a lua está emanando energias indílicas e magnéticas com muita intensidade. E percebam ali atrás, toda a janela do Sloss cintilando com esse clarão prateado. Parece até que mãos invisíveis acenderam as luzes de todos os cômodos para dar boas-vindas aos habitantes do mundo das fadas. Por vezes, alcançamos um estado de espírito tão indolente que, ao encontrarmos-nos indispostos a contribuir para uma conversa, o simples ato de ouvir a fala de outros é algo bastante agradável aos nossos ouvidos indiferentes. E assim, continuei a observar a lua, satisfeita em apenas escutar a conversa das mulheres. Esta noite trouxe-me um humor melancólico, disse meu pai, depois de um longo silêncio. E, pelo fato de manter nosso inglês ainda vivo, ele citou Shakespeare. Não sei ao certo por que razão estou tão triste. Isso me enfara e a vós também, dissestes. Mas de onde veio essa tristeza? De que modo a adquiri? E, naquele exato momento, o inesperado som de cascos e rodas de carruagem roubou-nos a serenidade da contemplação. O barulho parecia estar se aproximando do terreno alto que se situava do outro lado da ponte, e não demorou muito até que a silhueta de um pequeno comboio despontasse sobre aquela elevação. Primeiro, 2 cavaleiros atravessaram a ponte acompanhados pela carruagem puxada por 4 cavalos, e por fim,
mais 2 homens em suas montarias seguiram os demais. A carruagem aparentava pertencer a alguém da alta sociedade, e todos nós nos encontramos imediatamente abspostos da apreciação daquele tão incomum espetáculo. E, em pouco tempo, tudo se tornou ainda mais inusitado, pois no momento em que a carruagem passou o ponto mais alto da íngreme ponte, um dos cavaleiros que seguia o comboio sobressaltou e comunicou seu pânico aos outros. Aquele sinal, o grupo inteiro abalou suas montarias em um galope mais frenético, e todos se apressaram em nossa direção com a velocidade de um ciclone. Uma atmosfera ainda mais pregadora foi conferida à cena quando ouvimos altos e longos gritos de uma voz feminina vindo da janela da carruagem. Precipitamos-nos em direção ao comboio, todos curiosos e apavorados. Eu relutante e mergulhada em abismado silêncio, enquanto os outros atiravam no ar exclamações de profundo horror. Nosso suspense, contudo, foi breve. O comboio encaminhava-se por uma rota que, antes de atingir a ponte levadiça, era margeada por uma frondosa tilha de um lado, enquanto o outro havia uma antiga cruz de pedra. Ao avistarem a cruz, as desenfreadas montarias desviaram e jogaram a carruagem em direção à árvore, e uma de suas rodas passou por cima de uma raiz que se projetava para fora do solo. Eu sabia que o viria depois. Cobri meus olhos incapaz de ver aquilo, e virei as costas para a cena. No mesmo momento, as governantas que haviam se aproximado mais da estrada soltaram um grito estridente. A curiosidade me forçou a voltar-me para a cena novamente e abrir meus olhos, e o que eu vi foi um quadro completamente caótico. 2 dos cavalos haviam sido lançados ao chão, e a carruagem encontrava-se tombada de um lado, com as suas rodas ainda girando no ar, enquanto os homens ocupavam-se em libertar os animais dos arreios. Notei também que uma dama de ar impotente havia saído da carruagem, e de tempos em tempos ela enxugava seus olhos com um lenço. De dentro da carruagem agora estava sendo retirada uma jovem moça, de cujo corpo a vida parecia ter se esvaído. Meu bom e velho pai, com seu chapéu nas mãos, apressou-se em direção à dama mais velha e disse-lhe que os recursos do Shiloh estavam à sua disposição para lhe oferecer qualquer tipo de socorro que lhe fosse necessário, mas a mulher não pareceu ouvi-lo falar. Em verdade, ela aparentava não prestar atenção em mais nada à sua volta, senão a esguia garota que era agora posicionada cuidadosamente à margem da estrada. Aproximei-me. A garota parecia estar paralisada, mas certamente não estava morta. Meu pai, cuja curiosidade quanto ao campo da medicina o fizera adquirir alguns conhecimentos, assegurou à dama, que alegava ser mãe da jovem, que, apesar do pulso da garota estar fraco e descompassado, ele ainda podia ser claramente sentido. A dama juntou suas mãos e ergueu seu olhar como sinal de profunda e momentânea gratidão, mas logo depois ela se entregou novamente àquele pranto teatral, que, creio, é um comportamento comum entre algumas pessoas. Ela era o que muitos considerariam uma mulher bastante preservada para sua idade, e, em sua mocidade, deve ter sido uma bela jovem. Era alta, mas não magra. Trajava-se inteira de veludo negro, o que ressaltava sua palidez, e mantinha uma expressão orgulhosa e imperial, embora naquele momento estivesse incomumente contorcida de preocupação. Quem foi feito para suportar tamanha catástrofe? Eu ouvi dizer enquanto me aproximava, suas mãos apertadas uma contra a outra. Cá estou, em uma jornada que pode acabar em vida ou morte, na qual uma hora perdida pode significar a perda de tudo. Minha menina não recobrará o suficiente de sua saúde para continuar pelos próximos não sei quantos quilômetros. Devo deixá-la, não posso, nem ousaria me atrasar mais. Senhor, a que distância encontra-se a vila mais próxima? É lá que devo me separar dela. E por 3 meses não hei de ver mais minha querida, nem mesmo ter notícias de sua situação. Dei alguns discretos puxões no casaco do meu pai e sussurrei em seu ouvido. Ô papai, proponha à dama que ela deixe a sua filha aqui em nosso Shiloh. Seria um imenso prazer. Vá, diga! Ele então falou. Se a madame estiver de acordo em confiar sua filha aos meus cuidados e aos de minha governanta, a madame Perrodon e mantê-la aqui como minha hóspede até seu retorno. Asseguro-lhe de que assumiremos tal responsabilidade com todo o zelo e empenho sagrados que um voto de confiança merece. Senhor, não posso pôr seu cavalheirismo e sua bondade à prova de maneira tão cruel como essa. Respondeu a dama, indiferente. Absolutamente, madame. Pelo contrário, ficaríamos agradecidos com o tamanho conforto que este ato proporcionaria ao nosso coração, em um momento como este,
Uma atroz desventura acaba de deixar minha filha extremamente desapontada, pois uma visita a qual ela havia muito considerava como motivo de grande felicidade foi brutalmente impedida de acontecer. Será de inquestionável consolo ao seu coração se Madame aceitar deixar sua filha conosco. A vila mais próxima que encontrara em sua rota ainda está muito distante daqui, e ela não é provida de estelagens em condições apropriadas para hospedar sua filha. A senhora não pode permitir que a jovem corra riscos de continuar viajando por todas essas distâncias, já que alega que não pode postergar sua jornada. Deve despedir-se de sua filha esta noite mesmo, e garanto que não encontrará no caminho nenhum outro lugar onde ela possa ficar em total segurança e receber os devidos cuidados, senão este aqui. Havia algo de distinto, ou até mesmo autoritário naquela mulher, em seus olhos tão insinuantes que pareciam querer causar admiração a quem estivesse à sua volta, como se desejasse deixar clara sua convicção de que era uma pessoa de elevada notoriedade. Durante o tempo da conversa, a carruagem foi, enfim, reerguida e posicionada da devida maneira, e os cavalos foram novamente atrelados sem muita dificuldade. Apesar do drama de toda aquela cena, o olhar que a dama lançou à sua filha não foi algo que considerei tão afetuoso quanto se podia esperar. Ela então fez um sinal ao meu pai pedindo para ele acompanhá-la alguns passos dali, fora do alcance dos ouvidos, e começou a falar com ele com uma expressão dura e austera no rosto, totalmente contrária ao que ela vinha usando até então. Fiquei admirada com o fato de meu pai não ter demonstrado notar nenhuma alteração na expressão da dama. Eu também estava inquietamente curiosa para saber do que se tratava aquela conversa particular, o que ela sussurrava tão próximo ao ouvido do meu pai com tanta seriedade e pressa. Durante uns 2 ou 3 minutos, ela se ocupou em transmitir seu comunicado ao meu pai, e então virou-se e dirigiu-se até o local onde sua filha estava deitada, com a cabeça apoiada no colo da Madame Perrodon. A dama ajoelhou-se ao lado da jovem, levou os lábios para perto do seu ouvido e murmurou o que a governanta julgou ser algumas bênçãos. Após um breve beijo na face da filha, ergueu-se e subiu os degraus que levavam para dentro da carruagem, acompanhada por lacaios vestidos em luxuosas librés. A portinhola fechou-se, os batedores subiram em suas montarias e esporearam seus flancos, os portilhões estalaram seus chicotes. Finalmente os cavalos deram partida em um impetuoso galope, e, acompanhado dos 2 cavaleiros que seguiram logo atrás, a carruagem seguiu viagem.